Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E o que eu percebo é que o Senhor quer trabalhar conosco dentro desta música que nós estamos cantando. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está me amando, o Pai está me amando, o Filho derramando o seu Espírito sobre todos nós. Sabe por quê? Porque na verdade, a grande tentação para nós é pensarmos que Deus não cuida de mim. Quem sou eu? No meio desse mundo imenso, com tanta gente, por que é que Deus vai preocupar-se comigo? Por que que Deus vai se preocupar comigo? Ainda mais, olhando para a minha vida, tudo aquilo que aconteceu comigo, todos os caminhos que eu acabei tomando, todos os erros que eu cometi, os desvios na minha vida, até mesmo os meus pecados. Diante disso tudo, como é que Deus vai se preocupar comigo? Eu sou um grãozinho de areia e é justamente o contrário. O Pai está me amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Portanto, sobre mim também. O Pai está me amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. E a palavra que veio para nós hoje foi essa. Mateus 6, 26. Olhai as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Não valeis vós muito mais que elas? Em outras palavras, você vale muito mais do que um passarinho. Nós somos muito mais do que os passarinhos, muito. Diga comigo, eu sou mais do que os passarinhos. Deus que cuida dos pássaros e das plantas da terra, das florzinhas do mato. Deus cuida de mim. Deus me vê. Deus me acompanha. Deus me guarda. Deus me protege. Deus se ocupa comigo. Deus se preocupa de mim e de todas as minhas coisas. Deus está comigo. Hoje é um dia de o Pai infundir em você confiança. Porque eu repito, a maior tentação é essa, nós deixarmos de ter confiança. Nós deixarmos de ter confiança. Eu preciso declarar a você, o diabo faz de tudo para roubar a nossa confiança em Deus. Ele faz até de propósito para criar situações na sua vida, onde até você acaba pensando que foi Deus que fez, para daí derrubar de uma vez para sempre a sua confiança em Deus. Quantas vezes uma doença grave, uma doença humanamente impossível, e nessa hora justamente, e você nem imagina que é a tentação, vem na sua cabeça. Mas por que é que Deus foi fazer justamente isso comigo? Trazer essa doença para o meu pai, trazer essa doença para a minha mãe. Por que que Deus foi fazer justamente isso comigo? Tirar o meu filho, tirar a minha filha.
Por que Deus foi justamente tirar essa pessoa que eu amava tanto? Não sei. Seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, um dos seus filhos, um irmão muito querido, ou até mesmo não é nenhum parente, mas alguém que você ama muito, namorado, noivo, mas também simplesmente amigo, amiga. E logo o tentador interfere ali, na verdade, para acusar Deus, e colocar na sua cabeça, e colocar no seu coração, que foi Deus que fez aquilo. Foi Deus que trouxe aquela doença. Foi Deus que trouxe aquela morte. E quantas pessoas nessa hora perdem a confiança em Deus? Quantas pessoas ficam até mesmo desgostosas com Deus? Quantas pessoas até mesmo nessa hora se revoltam contra Deus? Até numa atitude que eu diria infantil da gente, fica de mal com Deus, não quero mais saber de Deus. Quanta gente então disse, não vou mais na missa, não vou mais no grupo, não vou mais à oração, não vou rezar mais. Como se dissesse, fiquei de mal com Deus. E nós acabamos esquecendo que não foi Deus que fez isso. Você até me diz, mas como que não foi Deus que fez isso? Não foi Deus que mandou essa doença? Não foi Deus que mandou essa morte? Sabe, gente, a nossa noção a respeito de Deus é uma noção errada. Nós temos a impressão que nós somos assim como aquelas marionetes. Até na Canção Nova nós passamos, várias novelinhas, várias histórias com marionetes. Isso é muito artístico. Domingo Sávio todinho também, os 3 pastorinhos de Fátima. Então tem aqueles cordões todos, e os cordões mexem não apenas os braços, as mãos, as pernas, mas até mesmo os olhos, a boca. E com aqueles vários cordões, é muita arte manipular aqueles vários cordões, para mexer todas aquelas partes. Mexe o olho, movimenta a boca, além de fazer os gestos com a mão, andar. Nós pensamos que somos assim, Deus está lá comandando e nós somos marionetes. E até os acontecimentos, como acontece naqueles episódios, naquelas novelinhas, naquelas histórias que nós passamos, então Deus mexe todas as pessoas como marionetes, e tudo depende daquilo que Ele quer. Não, está tudo errado. A coisa mais linda que Deus deu a nós foi a liberdade. Agora, Ele nos deu liberdade, mas cuida de nós. Ele cuida de nós, mas nós somos livres. Somos livres. E muitíssimas coisas não dependem de nós. A pessoa sai em velocidade, a pessoa se droga, a pessoa bebe, como os nossos jovens fazem muitas vezes nos finais de semana, e saem por essas estradas, saem por essas avenidas, e acontece um acidente, e o carro capota, e o carro bate no poste, um carro bate no outro, nessas corridas loucas que eles fazem. Muitas vezes estão drogados, infelizmente. Às vezes rapazes colocam moças no carro, e até para mostrar para elas e para os outros, saem naquela velocidade. Acontece um acidente, depois pai e mãe vai dizer, mas por que Deus fez isso com o meu filho? Por que Deus fez isso com a minha filha? Na verdade não foi nada de Deus, foi a liberdade humana, infelizmente, que usou mal. Depois disso, as coisas que nós queremos são muito boas, o carro, o avião, mas como são coisas humanas, tudo falha. Um carro pode falhar, e quantas vezes falha? Nós no volante falhamos, e quantas vezes
falhamos, e nós logo jogamos a culpa em Deus, como se fosse Deus que devesse ficar lá, com aqueles fios dele, controlando todas as coisas. Mas foi a falha mecânica, e nós quereríamos que Deus tivesse uma cordinha e mexesse lá na mecânica do carro. A nossa vida humana, por um lado é uma perfeição, e por outro lado é uma fragilidade. O nosso corpo, gente, é muito frágil, muito frágil. Estão aí os micróbios, estão aí os vírus, os bacilos, estão por aí. E quantas vezes eles nos pegam, e quantas vezes nós nos descuidamos da nossa saúde. E é claro, os vírus estão aí. Esses vários tipos de micróbios estão aí e nos pegam e atingem a nossa saúde. E nós quereríamos então que Deus ficasse controlando até mesmo os micróbios com aquelas cordinhas, tirar os micróbios, não, comigo não, com meu filho não. Percebe? Mas onde é que está o erro de tudo? Está justamente naquilo que o diabo faz, de vir colocar na sua cabeça, na nossa cabeça, que Deus é o culpado disso. Foi Deus quem fez isso, e fez isso de propósito, tirou essa pessoa, trouxe essa doença para essa pessoa. Foi Deus que trouxe essa doença para essa criança inocente. Até dizem, né, se Deus existisse, como é que haveria crianças inocentes sofrendo? E nós não nos lembramos de uma outra coisa importantíssima, que está na palavra de Deus, e que eu queria que você visse comigo. É lá no livro da sabedoria. Vai comigo lá no livro da sabedoria. Livro da sabedoria, ainda no primeiro capítulo. Depois dos Salmos tem o livro dos Provérbios, tem o Cântico do Eclesiastes, tem o Cântico dos Cânticos, e depois tem o livro da sabedoria, que está um pouquinho antes de Eclesiástico. Então, sabedoria 1, livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 12. Não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice da vossa perda. Já começa aí. E quanta gente procura a morte com uma vida desregrada, além de desregramento mesmo, mas como nós somos indisciplinados no comer, no beber, no dormir, no trabalhar, no divertir-nos. Mas aí vem o importante no versículo 13, preste bem atenção: Deus não é o autor da morte. É palavra de Deus. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma, portanto a morte não dá alegria nenhuma para Deus. Ele criou tudo para a existência. Ele não criou para a morte. Ele criou para existir e não para morrer. Ele criou para viver e não para morrer. O próprio Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas interessante, o próprio Jesus diz logo depois disso, isso está no Evangelho de São João, capítulo 10, também versículo 10, é fácil de guardar. João 10, 10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas antes ele diz: o ladrão, porém, só vem para roubar, matar e levar à perdição. É o ladrão que faz isso. Jesus não. Jesus declara: isso é real, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão, e você sabe quem é esse ladrão, só vem para roubar, e roubar as coisas mais preciosas que nós temos. Roubar os nossos filhos, levando-os para a droga, para uma vida desregrada, levando-os para a bebida, levando-os para a revolta, tirando-nos da nossa casa, da nossa confiança, fazendo-os revoltados contra nós. Só vem para roubar o seu marido, claro, através de uma mulher, através de uma menina de programa,
através da falta de juízo dele mesmo, mas vem para roubar o seu marido, às vezes roubar a sua esposa, vem para roubar as coisas mais preciosas que você tem, matar, porque a finalidade dele é esta, e pior ainda, levar à perdição. É o próprio Jesus que declara, que está muito de acordo com o que está aqui no versículo 13, Deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma, Ele criou tudo para a existência, Deus criou tudo para a vida e não para a morte, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação, nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Então você pergunta, mas então, se não foi Deus quem criou a morte, quem criou a morte? Como é que a morte apareceu aí? Porque aqui está bem claro o versículo 13, não é isso que está na sua Bíblia? Leia comigo a primeira linha do versículo 13. O que está escrito na sua Bíblia? Deus. Repete. Se Deus não é o autor da morte, quem é o autor da morte? Vira a página, que impressionante. É só virar a página, você tem a resposta. Já é capítulo 2, portanto, versículo 23. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade. Gente, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser imortal. O homem não morreria, a criatura humana não morreria. E quando chegasse o tempo, ela passaria desta vida para a outra, desta vida para a eternidade, da terra para o céu, sem precisar morrer. Assim como o fruto, né? O fruto aparece pequenininho, não é verdade? Depois o fruto vai crescendo, está verde ainda, mas vai crescendo. Depois começa a amadurecer, fica maduro. Chega a hora de você apanhar aquela fruta. Porque se você também deixar aí na árvore, os passarinhos já vêm, já começam a bicar. Passado um tempo apodrece. Tem a hora certa de você colher o fruto. Até mesmo para você não só aproveitar do fruto, mas aproveitar a semente. Porque a semente está ali para produzir muitos outros frutos. Então ninguém estranha de na hora certa colher o fruto. É até uma alegria. É uma alegria para a árvore entregar os frutos que ela produziu. Gente, seria assim. Até mesmo nós teríamos alegria e teríamos compreensão de entregar para a vida eterna, de entregar para o céu os nossos entes queridos. Porque até perceberíamos que chegou a hora da pessoa passar, como diz o povo, né, dessa para melhor, realmente passar dessa para melhor, sem morte, sem nada de trágico. Todos viveriam todo o tempo de vida que fosse preciso. E a gente perceberia que a pessoa já está madura, pronta para a vida eterna. É a declaração que está aqui. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. E aí vem o versículo 24. Leia comigo o 24. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Repete isso aí. Leia você sozinho. Não estou acreditando. O que está escrito na sua Bíblia? Foi... Está declarado, gente. Deus, agora você junta lá o versículo 13, capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, Deus não é o autor da morte. Junta agora com o versículo 24, foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Entendeu? De uma página para outra da Bíblia, a resposta já está. Deus não é o autor da morte. Repete comigo. Deus não é o autor da morte. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Você percebeu? Porque inclusive o demônio ficou com inveja de nós. Até ele, na inveja dele, no ciúme dele, né? Olha os queridinhos de Deus. Porque ele já tinha pecado. Já tinha perdido o lugar dele no céu. Inclusive ele sabia que nós íamos ocupar o lugar dele no céu. O próprio São Francisco recebeu essa revelação de Deus,
que até pela grandíssima humildade dele, o próprio Jesus disse: ninguém na terra foi tão humilde como você, Francisco. E porque você foi tão humilde, você foi o oposto do pecado de Lúcifer. O oposto. Porque você foi ao máximo na humildade. O lugar que você vai ocupar no céu é o lugar que Lúcifer, ocuparia. Nós vamos ocupar o lugar dos anjos que, porque pecaram, porque foram atrás do orgulho, da loucura de Lúcifer, perderam o seu lugar. Nós vamos ocupar o lugar deles. E claro, ele ficou morrendo de raiva de nós. E por isso, por essa inveja, por esse ciúme, por esse despeito, foi que ele introduziu a morte no mundo. Gente, Deus não é o autor da morte. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Está aí declarado na palavra de Deus. Veja a loucura que nós fizemos quando ficamos de mal com Deus, quando nos revoltamos com Deus, quando pelo menos ficamos desgostosos com Deus, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, porque Deus causou a morte daquela pessoa que eu amava tanto, porque Deus trouxe aquela doença para mim, para aquela pessoa que eu amava tanto. Viu a loucura que nós cometemos? É porque que Deus permitiu aquele acidente onde eu perdi o meu filho, ou perdi o meu pai, perdi a minha mãe. Deus não é o autor da morte. E como Ele não é o autor da morte, Ele não é o autor da doença. Não é. Deus não criou doenças, não. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A doença é a causadora da morte. Até interessante, né? Quando se dá um atestado de óbito, no atestado tem que constar a doença. Mesmo que seja simplesmente parada cardíaca, mas tem que ser declarado. E ninguém morre sem doença nenhuma, sem enfermidade nenhuma. Mesmo que os órgãos tenham entrado em colapso, os órgãos entraram em colapso, mas está aí a doença. Não foi Deus quem criou a doença. Deus não criou a AIDS. Deus não criou o câncer. Foi a inveja do demônio que fez com que todas essas coisas ruins. E daí, gente, não foi Deus que criou a miséria, porque quanta gente se revolta contra Deus dizendo: se Deus fosse Deus, e se Deus fosse bom, se Deus fosse amor, como vocês dizem, não haveria pobreza, não haveria miséria, não haveria gente passando fome. Mas não foi Deus que quis isso. Nunca Deus quis isso, de jeito nenhum. Bem ao contrário, foi o nosso egoísmo, foi a ganância de muita gente que acabou ocasionando isto. E claro, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, mas que não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, aí que está, Deus está lutando a nosso favor e junto conosco para acabar com a pobreza, para acabar com a fome, para acabar com a doença. Até um pequeno parênteses, uma grande tristeza que a gente tem é que a classe médica e os que trabalham na área da saúde foram se tornando cada vez mais descrentes e cada vez mais longe de Deus. É uma pena, uma grande pena. Claro, tem médicos excelentes quanto à fé, que creem em Deus, que confiam em Deus, que fazem tudo confiando em Deus e sabendo que a medicina é aquilo que é um instrumento de Deus, mas que Deus passou para eles, Deus confiou neles. Eles são instrumentos de Deus, e claro, eles têm que aprender, eles têm que estudar, eles têm que estar sempre se aperfeiçoando, mas eles são instrumentos de Deus. Mas quantos e quantos nas várias áreas médicas, acham que são os senhores do mundo, que tudo depende deles, que poucos se incomodam com Deus. Veja, aí também existe uma tremenda tentação, porque Deus quer vida.
E ele fez justamente porque, imagine, a ciência médica aliada a Deus, aliada à fé, aliada à confiança em Deus, onde os médicos poderiam ser os primeiros a ter também o dom da cura, além da arte médica, além da ciência médica, porque é ciência e é arte, mas também o dom sobrenatural da cura. Que maravilhas Deus podia fazer, porque eu vim para que todos tenham vida, para combater a doença, para combater a morte, para prolongar a vida. É isso que Deus quer. E a tentação entrou até mesmo na classe médica, na área da saúde, para transtornar tudo, porque aquilo que Jesus disse: o ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. E hoje o Senhor está dizendo para nós: por que vocês se afligem tanto? Por que vocês ficam desgostosos comigo? Por que vocês ficaram desgostosos comigo? Por que vocês ficaram de mal comigo? Por que você acabou se revoltando contra mim, quando eu não quis nunca e nada o seu mal? Pelo contrário, eu quis sempre o seu bem, e eu sabia quem é que te queria mal, quem é que te fazia mal e te fez mal. Eu sabia muito bem. É que ele é ladino, e todo ladino é assim. Ele dá o tapa e esconde a mão. Ele introduziu a doença e escondeu a mão. Ele introduziu a morte e escondeu a mão. Ele introduziu o egoísmo, a ganância e escondeu a mão. E com isso ele introduziu a fome, a miséria e escondeu a mão. E vocês acabaram caindo na tentação de pensar que era eu que tinha causado isso. Eu, o vosso Deus, eu, o vosso Pai, eu que vos amo pessoalmente. Você está me entendendo? E hoje o Senhor está lhe dizendo: meu filho, minha filha, você é meu filho, você é minha filha, mas também todos os seus entes queridos o são. Eu sempre os amei, pelo contrário, eu lutei constantemente por você e pelos seus. E por que vocês caíram nessa tentação de desconfiar de mim, em vez de desconfiar daquele de quem vocês deviam desconfiar? Pelo contrário, vocês fizeram o jogo dele, que só queria o mal de vocês, e desconfiaram de mim, e daí ficaram de mal comigo, se aborreceram comigo, se revoltaram comigo. Mas só que eu não me revoltei com vocês, eu não fiquei de mal com você, eu não me aborreci com você. Sofri, mas não me aborreci. Eu não te descartei, eu não te pus de lado. Você até disse: não vou mais para a igreja, não vou rezar mais, não quero mais saber de Deus. Mas eu não disse isso, pelo contrário, eu quis saber de você. Eu continuei te acompanhando. Mais do que tudo, eu continuei te protegendo, te guardando. E eu continuei confiando em você. Eu sim tinha razões para desconfiar de você. Você me pregou cada uma. Você teve não sei quantas ingratidões comigo. Você me decepcionou tantas vezes. Só que eu não me decepcionei com você. Eu teria razões para me decepcionar. Eu teria razões para desconfiar de você. Só que eu não desconfiei. Hoje estou te dizendo: faça as pazes comigo, porque eu nunca deixei de fazer as pazes com você. Você se lembra daquela historinha que até deu música sertaneja, da pessoa que teve o sonho, né? Onde o Senhor mostrou para essa pessoa os acontecimentos da vida, desde o nascimento até o momento presente, o que foi acontecendo. Enquanto Deus ia mostrando os acontecimentos todos, os alegres, os tristes, os bons, os ruins, ele ia vendo na areia da praia as pegadas
as pegadas dele e as pegadas de Jesus. Mas a pessoa percebeu que quando Deus mostrava os momentos mais difíceis, os momentos dolorosos, os momentos de angústia, os momentos que realmente a pessoa passou por grandes problemas, por grandes dificuldades, ele só via duas pegadas, portanto de uma pessoa só. Daí a pessoa virou-se para Jesus e disse: está vendo, Senhor? Nessas horas mais difíceis, o Senhor me largou, sozinho, na amargura. Olha só, olha aí, só estão as marcas dos meus pés. Onde é que o Senhor estava, Senhor? E começou a reclamar com Jesus. Só que Jesus não compra as nossas reclamações, né? Sorrindo, Jesus se volta para a pessoa e diz: bobinho, presta atenção. Olha o tamanho do seu pé e olha o tamanho do meu. Olha o formato do seu pé e o formato do meu. Olha bem para essas pegadas. Elas são suas ou elas são minhas? São as minhas pegadas, não são as suas não. Porque nessas horas duras, terríveis que você passou, eu te carreguei no colo. Deu até música sertaneja isso, mas a certeza é essa, gente. Nessas horas duras, Deus nos carregou no colo. Dando uma olhada para a sua vida, quem é que já experimentou que Deus te carregou no colo? Quem pode? Levanta aí, já estão levantando a mão. Quem é que pode dizer? Eu sou o primeiro também a levantar, né? Que Deus me carregou no colo. Obrigado. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele carregou mesmo. Ele carregou a gente no colo. Pena que não está aqui o Nelsinho, né? Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem é que sabe essa música? Vocês sabem cantar essa música? Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Isso, vamos chegar lá. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou? Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem réu e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou e me segurou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Não, não bate palma não. Escuta com atenção, olha que beleza. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Flavinho, repete aquela estrofe. Escuta bem a estrofe. Ai, eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Ai, eu quis fugir da vida desistir. Até da vida desistir. Deus não deixou e me segurou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou? Quem me amparou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Isso. Prepare as outras estrofes. Quem pode dizer que essa música foi real na sua vida? Quem pode dizer que essa música foi real?
Deus me segurou. Quem me segurou foi Deus. Eu até quis desistir, mas quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Mas também, quem é que ficou desgostoso com Deus? Quem é que se decepcionou com Deus? Quem é que fez o charminho de ficar de mal com Deus? Quem se revoltou com Deus por isso e por aquilo? Ou simplesmente, se desgostou com Deus? Levanta a mão também. Está vendo? Nem sei se os outros não levantaram a mão porque ou ficaram na dúvida, ou não tiveram coragem. Mas que a gente fez isso, fez. E hoje Deus está dizendo para você: quem te segurou, meu filho, quem cuidou de ti, minha filha, quem esteve com você, fui eu. Fui eu. Fui eu. E sou eu que estou com você. Porque sabe uma outra coisa? Nós estávamos numa reunião do Conselho da Canção Nova, precisando de uma reunião muito importante, quando o Ricardo trouxe essa revelação. Foi realmente uma revelação de que o diabo não conseguia acabar com a gente, nem acabar com os propósitos de Deus a respeito da nossa vida. Não podia, porque foi Deus. Então, daí o diabo planejou e disse: tudo bem, eu não posso acabar com eles, nem posso acabar com o plano de Deus para eles, mas então eu vou fazer da vida deles um tormento. Percebeu? Eu vou fazer da vida deles um tormento. E o pior é que faz mesmo, não é verdade? E o chato é que a gente pensou que era Deus. A gente pensou que era Deus e decepcionou-se com Deus, desgostou-se com Deus e ficou de mal com Deus e revoltou-se com Deus. Não, não foi Deus que fez da sua vida todo esse destroço. Não, foi o outro. Eu vou fazer da vida deles um tormento, disse o diabo. E tem feito. Gente, daí ele manipula problemas, porque os problemas já são problemas, mas agora imagine alguém manipulando o problema. Você sabe o que é manipular? Você sabe o que é a farmácia de manipulação? Você sabe que aquilo que fazem com as drogas, as drogas são manipuladas. Porque até a cocaína por si não é um grande mal, porque a coca colhida lá na Bolívia, por exemplo, e que aquelas pessoas lá das montanhas da Bolívia que ficam mascando coca o tempo todo, claro, é uma droga, mas não é tão grave como o resultado da manipulação da coca, que dá a cocaína. Daí sim é terrível. As coisas manipuladas ficam 100 vezes pior. O diabo manipula os problemas na nossa vida. E quem é que não tem problemas? Quem é que não tem problemas? Parece que os problemas são o forro da nossa vida. Por exemplo, agora os músicos, com muita arte, pode continuar, estão fazendo um forro, não é? Um forro bonito. Os nossos discos ficam bonitos por causa do forro, não é verdade? Se não fosse o acompanhamento, se não fosse o arranjo, só a nossa voz, não é verdade? Mas só que na nossa vida, infelizmente, o forro não é um forro bonito assim, artístico desse jeito. O diabo tem manipulado os problemas e tem feito dessa manipulação dos problemas o forro da nossa vida. Então a gente vive pisando, sobre problemas, sobre pedras, sobre espinhos, sobre pregos pontiagudos, sobre navalhas de problemas que acabam com a gente. Todos os tipos de problema.
Problema com filho criança, com filho adolescente, com filho jovem, com filho que já casou, com filho que está casado e que está mal no casamento, que se separa, que dá trabalho, que vem em casa contar como é que está a situação. Problema no seu casamento, problema com o seu marido, problema com a sua mulher, problema com seu pai que bebe, seu pai que se droga, seu pai que é irresponsável, seu pai que é infiel, seu pai que traiu a sua mãe e traiu a sua família. Problema econômico, problema de desemprego, problema na escola, problema de saúde, problema no grupo, problema na igreja, problema com o padre, problema com o líder, com o coordenador. Problema com o patrão, problema com o chefe, problema com os colegas de serviço, problema com o guarda, problema com o bandido, problema com o menino de rua, problema por todos os lados. Agora imagine alguém maldoso, terrivelmente maldoso, até o provocador e o criador desses problemas, porque na verdade é ele que cria, não é Deus que cria esses problemas não, gente. O criador desses problemas, o articulador desses problemas, agora manipulando, fazendo manipulação particular para você. Porque o que acontece na farmácia de manipulação? O médico faz a receita e lá na farmácia faz uma receita especial para você. Não é um remédio comum para todo mundo, não, é um remédio para você, com aqueles elementos, com aqueles produtos e nas doses que o médico deu. Então o farmacêutico manipula aquilo especial para você. O diabo é um farmacêutico de manipulação tremendo, que junta as coisas, que junta problemas, que manipula problemas especialmente para você. Receita personalizada, com nome inclusive. As receitas dos médicos têm nome, e o médico precisa pôr o nome, não é uma receita qualquer, não, é para você. O diabo tem a receita e ele manipula especialmente para você. Para quê? Para fazer da sua vida um tormento. Percebeu quem é o culpado? E que pena, né? Nós perdemos a confiança justamente em Deus. Nós ficamos desgostosos justamente com Deus. Nós até ficamos de mal com Ele, dizendo: não rezo mais, não vou mais à igreja, não confesso mais, não comungo mais, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de oração, não quero mais saber de Deus. E pior que na hora que você fez isso, você acabou se entregando nos braços do bandido, que manipulou os problemas para você, que os pôs aí para fazer da sua vida um tormento, e você ainda deixando Deus que te guardava, que te protegia, que te segurava, você acabou largando Deus, ficou desprotegido, e pior, sem saber, se entregou nos braços do bandido. Quando você foge do bandido, a coisa é dura. Imagine quando você se entrega nos braços do bandido, acabou com você. E quanta gente acabadinha, quanta gente acabadinha psicologicamente, acabadinha espiritualmente, no chão. E quanta gente também acabadinha na saúde, porque claro, tudo isso acaba trazendo problemas para a saúde, acaba acarretando doenças para a gente, por causa disso. E hoje o Senhor vem dizer para nós, e aí o trecho que nós estávamos lá no começo, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo agora 31, não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Como é que eu vou resolver o meu problema? Como é que eu vou resolver a minha situação de casamento? Como é que eu vou resolver a situação com meu filho?
Como é que eu vou conseguir um emprego? São os pagãos que se afligem, que se descabelam, que se desesperam com tudo isso. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso, e muito mais ainda, e muito mais ainda. O Pai sabe de todos os seus problemas, e o Pai hoje está dizendo: quem te segurou foi eu, quem te segurou fui eu. Então, meu filho, se alie a mim, se una a mim, confie em mim. Você precisa confiar em mim e se entregar como filho, fazer a sua parte, sim, arregaçar as mangas e ir à luta, mas confiando em mim. Hoje estou querendo devolver a você a confiança em mim. Eu sempre te amei. Sempre te amei. E nunca deixei de te amar. E repito, você se decepcionou comigo, mas eu não me decepcionei com você. Você se revoltou comigo, mas eu não me revoltei com você. Você ficou de mal comigo, mas eu não fiquei de mal com você. E hoje eu estou lhe dando o meu Espírito Santo. Senhor, eu estou lhe dando o meu Espírito Santo. Eu estou enchendo você com o meu Espírito Santo, porque eu sei que a sua cabeça está cheia de preocupações, sua cabeça está agitada, seu coração, suas emoções, seus sentimentos estão conturbados. Você está rodeado de problemas. Você nem precisa procurar problemas, porque eles estão aí. Eu sei de tudo isso. Eu sei da sua situação concreta. Eu sei das dores do seu coração. Sei do que você carrega do seu passado. E hoje, em primeiro lugar, eu quero fazer as pazes com você. Eu sempre estive de bem com você, mas você não esteve. Hoje estou aqui estendendo a mão para dizer: vamos fazer as pazes. Eu é que fui o prejudicado, mas eu estou estendendo a mão. Vamos fazer as pazes. Hoje eu estou lhe oferecendo o meu amor. Hoje eu estou lhe oferecendo a minha amizade. Hoje eu estou lhe oferecendo a minha proteção. Eu cuidei e quero cuidar de você. Eu cuidei e quero cuidar de todos os seus. Eu cuidei e quero cuidar de todas as suas coisas, de tudo, sem exceção. Vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo. Eu já posso até dizer que quem é que tinha algum problema com Deus, que você não confiou, você se aborreceu, você se decepcionou, você se revoltou. Quem é que tinha esse problema? Levanta a mão. Isso, fica com a sua mão levantada. Estou pedindo, Senhor, por cada um desses seus filhos e filhas. Já posso dizer, Senhor, eles tinham esses problemas. Mas com tudo isso que o Senhor foi falando desde o começo, o seu propósito não era apenas falar, o seu propósito, Senhor, era fazer. E o Senhor fez na mente, fez no coração, fez na alma, fez no espírito. O Senhor já infundiu confiança em nós. O Senhor já tirou de nós todo o ressentimento, toda a mágoa. O Senhor já tirou de nós toda a desconfiança. O Senhor tirou de nós, de cada um desses teus filhos e filhas, toda a revolta, toda a decepção. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque somos muito mais do que passarinhos. Nós somos filhos. Muito obrigado porque cada um de nós agora reconhece e pode dizer: quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Eu quis desistir, quis largar tudo,
quis desistir até da vida. Mas hoje eu entendi, Senhor. Quem quis fazer da minha vida um tormento foi o outro. Quem, Senhor, manipulou os problemas e fez da minha vida um forro de problemas foi o outro. Abaixa a sua mão e põe a mão no coração. Todos nós podemos pôr a mão no coração agora. Obrigado, Senhor, porque nos dás agora o Espírito Santo de uma forma nova. E com o Espírito Santo, o Senhor infunde em nós, o Senhor infunde em mim confiança. Confiança em Ti. Eu sou filho, eu sou filha. Deus me ama e sempre me amou. E nunca deixou de me amar. Mesmo quando eu não amei, quando eu não confiei, quando eu me decepcionei, quando eu me revoltei, Deus continuou me amando. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque cura o nosso coração. Obrigado porque cura as tristezas, porque cura a saudade. Sim, saudade de pessoas muito queridas, muito amadas. Porque curas a dor, Senhor, a dor da alma de termos perdido esse e aquele. A dor da alma, Senhor, porque vieram doenças em nós, doenças em pessoas importantes para nós. Obrigado, Senhor, porque curas a nossa alma das decepções que nós acabamos tendo. Tu curas a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque eliminas com as nossas tristezas e as fontes de tristeza em nós. Tu tiras, Senhor, as fontes de preocupação, de inquietação, as fontes de aflição. Obrigado, Senhor, porque tiras de nós o desânimo, todo o desânimo. Esse desânimo que nos punha no chão. Esse desânimo que tirava a alma, desânimo, tirava a nossa alma, Senhor. Obrigado porque nos devolves agora o ânimo, a coragem, a valentia. Obrigado, Senhor, Tu nos queres forte, aguentando e aguentando firme, Senhor. Tu nos queres filhos e filhas com têmpera. E Tu nos dás a têmpera necessária para enfrentarmos os problemas, Senhor, porque problemas nós teremos. Obrigado, Senhor, porque não apenas cuidas de nós, mas nos dás força, nos dás garra, nos dás valentia, nos dás coragem, nos dás têmpera, Senhor, para enfrentarmos os problemas, para superarmos os problemas, para irmos além, Senhor, de todos os problemas, até mesmo fazermos dos problemas trampolim para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estás nos dando um maravilhoso presente pelo Seu Espírito. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Repete do começo. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Mais uma vez. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel, eu quis ser fiel, e o pecado como véu amargurou o meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. E me segurou, quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus.
se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu. Ele se compadeceu. Chora comigo minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Que beleza! Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. A beleza dessa segunda parte, a beleza dessa segunda parte. Segunda estrofe. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Isso é verdade, é ou não é? Quem me segurou foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu. Ele se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Sim, Ele chora com você a sua dor. E obrigado, Senhor, porque estás curando todas as pessoas. Sim, que choram a sua dor. Tu choras com eles, Senhor, a sua dor, seja ela qual for. Até mesmo de perder uma criança ainda no ventre materno. Até mesmo, Senhor, de perder uma criança que mal acabou de nascer. Tu choras, Senhor. Tu choras com as mulheres que estão sozinhas porque seus maridos as abandonaram. Tu choras, Senhor, com os filhos órfãos de pais vivos, porque o pai deixou, porque a mãe deixou. Tu choras com eles, Senhor. Tu choras com o coração de tantas mães, por causa da sua família, por causa dos seus filhos. Tu choras, Senhor, e consolas agora e das força, e das coragem, e das ânimo. Obrigado, Senhor. Tu choras também com todas aquelas pessoas que choram e têm ainda o coração dolorido, porque perderam entes muito queridos. A dor ficou, Senhor, mas Tu estás com eles. Tu tiras toda a revolta, o fel da revolta, o veneno, Senhor, do desespero, de acusar-te, Senhor. Tu tiras esse veneno. E obrigado porque choras junto, nosso Senhor e nosso Deus. Tu choras com homens honrados, que acabaram perdendo emprego, que entraram em dívidas, que não conseguem sustentar a família. Com pais honrados, Senhor, que tiveram as próprias esposas descabeçadas, que os traíram, que os largaram. Obrigado, Senhor, porque choras conosco. E todos nós podemos dizer: foi Deus quem me segurou. Quem me segurou foi Deus. Quem me segura é Deus. Obrigado, Senhor, porque mudas completamente a nossa mente e o nosso coração. Obrigado porque nos dás agora ânimo, nos dás confiança. Sim, Senhor, Tu nos enches de uma confiança nova. Tu nos dás têmpera, Senhor, para aguentar firme. Obrigado, Senhor, porque ressuscitou a nossa alma. Nós tínhamos como que a alma morta dentro de nós. Éramos corpos vivos, mas com alma morta. E o Senhor ressuscitou a nossa alma. Nos retirou do desânimo e nos deu agora ânimo. O Senhor nos diz: tende ânimo. Confiai em mim, coragem. Eu estou com você, meu filho. Eu estou com você, minha filha. Eu amo você. Você é muito mais do que qualquer passarinho. Você é meu filho. Você é minha filha. Muito amado, muito querido. Eu confio em você. Confie você também em mim. Do começo
Vamos ficando em pé e cantando. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.